E vamos para esse bloco 2, né, da aula de Economia Colonial e Escravidão, focando basicamente na escravidão. Não quero me prolongar muito, quero ser bem objetivo nessa aula. Então, quando você introduz um modelo econômico plantation, um modelo econômico agroexportador nesse momento colonial, é óbvio que você precisa de uma mão de obra escravizada. Por que que eu falo isso? Primeiro porque o europeu, ao pisar aqui, ele entende que todo trabalho braçal é de gente degenerada, é de gente inferior. Então esse europeu, ele olha para as atividades mais pesadas e pensa assim: "Eu vou colocar alguém que vai fazer esse trabalho para mim e eu vou colocar um escravizado". E é esse o motivo para eu ter uma escravização atlântica tão pesada, porque quando esse europeu pisa na América, o europeu na América do Norte, na América Central, na América do Sul, pensa da mesma forma. O trabalho pesado tem que ser com pessoas que estão prestando esse serviço e eu não estou assalariando elas. Claro que eu vou ter situações diversas. Na América do Norte, nas colônias do Sul, vou ter uma escravização. Na América Central, na América do Sul, na parte espanhola, como eu me aproveito do sistema de trabalho já existente, a mita, a encomenda que se adequa depois, né, você tem uma readequação da mita que recebe o nome de encomenda, você vai usar, na sua maioria, os nativos, para exploração de metais preciosos. Mas você vai ter o uso de mão de obra escravizada no plantation, nas haciendas, nos modelos de plantation que você tiver na América Espanhola. Só que vai ser muito mais reduzido, porque comparado à América Portuguesa, porque você tem um foco na exploração de metais. Na América Portuguesa, plantation também. Então, até é uma brincadeira que eu faço que a colonização na América Portuguesa se parece com a colonização das colônias na parte sul da América do Norte, com aquele modelo plantation. Então, é importante você visualizar que esse modelo econômico, ele é agressivo e ele é uma agressividade que atrai escravizados para cá de maneira, comercial, de maneira que vai movimentar muito dinheiro. A atividade comercial de venda de escravizados no litoral africano, para atender às demandas dessa colonização americana, vai gerar muita riqueza. Então, você mantém essa atividade forte também por conta do fluxo de capital que você vai ter. É bem interessante isso. E só começa a mudar com a Revolução Industrial, quando lá os ingleses, proeminentes na realidade desse capital liberal, começam a visualizar de que a escravidão atrapalha essa circulação de riqueza, essa compra de mercadorias, aí começa essa pressão. Mas na minha humilde opinião, se não houvesse isso, continuaria tendo a escravização do jeito que a gente viu ao longo da história. Então vamos lá, primeiro você tem no Brasil colônia, obviamente, os nativos, a gente está específico quanto ao Brasil colônia, então você tem a figura dos nativos que recebeu o nome de negros da terra. Os nativos vão ser o primeiro grupo que vão ser escravizados aqui no Brasil. Os primeiros 30 anos vai ser predominante a figura dos nativos, só que os nativos eles têm uma série de características que atrapalham a escravização. Então, primeiro que muitos nativos começaram a fugir do litoral, obviamente, quando viram que o bagulho ficou doido, começaram a meter o pé, começaram a ir para o sertão e para o interior. O nativo não é idiota, não vai ficar ali esperando ser escravizado. Você tem também, obviamente, o fato de que a construção da sociedade nativa ela é diferente da sociedade africana. Em que sentido? O trabalho é muitas das vezes realizado pelas mulheres, os homens não pegam no pesado, não tem trabalho agropastoril, são comunidades seminômades, então você tem comunidades que pescam, que caçam, que plantam uma coisa ou outra, mas não tem aquele plantio extensivo, que não tem uma cultura de criação de animais, que tem, uma resistência a essa escravização e que colocou em xeque o processo colonizador. E aí você vai perguntar: "O negro também não resistiu?" Resistiu, todos resistiram. Só que o nativo, quando ele começa a atacar a capitania, atacar engenho, começa a se organizar e lutar contra a presença europeia, porque não quer ser escravizado, porque não quer perder sua terra, aí, parceiro, o bagulho fica louco. Então é muito interessante você entender que o nativo ele é uma ameaça à colonização quando ele começa a se organizar, a enfrentar a presença europeia. E vai ter, por exemplo, a Guerra dos Bárbaros ou Conspiração dos Cariris, que vai até o início do século XVIII, lá no que seria o território do Ceará. Então você tem uma resistência nativa que gera problema, que gera ameaça. Você vai ter também a Confederação dos Tamoios, você vai ter movimentos nativos que colocam em xeque a realidade da colonização. Então, o nativo ele é um problema.
E a gente pode também comentar, obviamente, que o jesuíta, ele se interessa pelo nativo, tem a questão da catequese, tem a questão da missão jesuítica, então o jesuíta, ele quer esse nativo para a expansão da fé. Eu vou falar sobre as missões de maneira mais detalhada quando eu falar sobre as drogas do sertão, vou falar até dos 7 povos, vou falar dos povoamentos que ocorreram ao longo do território colonial brasileiro e até em território colonial espanhol. Para você visualizar que existe também um interesse em expandir a fé, em trazer esse nativo para a fé cristã. Então, o jesuíta também é um elemento que resiste a essa escravização nativa, e isso ajuda a proteger o nativo de alguma forma. Anderson, é positivo? Jesuíta vai ter uma aculturação do nativo, vai impor seus elementos culturais, vai acabar com a poligamia, vai querer que o nativo se vista, vai mudar a cultura nativa. Mas a missão jesuítica ajuda a preservar um pouco a população nativa? Ajuda. Então não vamos ser hipócritas e negar isso. Além de ter aliança entre nativos e colonizadores. É o caso, por exemplo, da Araribóia em Niterói, que lutou contra os tamoios e recebeu as terras que deu origem a Niterói. Então você tem, tá aparecendo a Araribóia, tá aparecendo Niterói, você tem situações em que os nativos ajudam a defender esse território e com isso você vai forjar alianças. Então, vale a pena pensar isso. Um outro detalhe também, antes que eu esqueça, é que os nativos que, obviamente, causarem transtorno, não aceitarem a cristandade, e aí você vai colocar esses caras em guerra justa. Então, muitas das vezes, esses caras são colocados como inimigos. Claro que vai ter ao longo da história várias vezes em que o nativo, ele nem foi apresentado à religião, mas se diz que ele é inimigo da fé para escravizá-lo. Então, é óbvio que esse argumento ele é problemático. Mas, quando o nativo resiste, você usa a ideia da guerra justa para justificar essa escravização. Outro ponto importante também, antes que eu esqueça, até deixei um slide separado, e mesmo com a introdução do africano escravizado, você vai ter ainda uma escravização nativa. Então vai ter momento que vai ter crescimento, vai ter queda, mas o nativo ainda vai ser escravizado em momentos de crise de fornecimento, quando, por exemplo, os holandeses dominaram os portos de envio de escravizados aqui para a América. Então você vai ter um crescimento da escravização nativa. Vamos lá. Quando você vai tendo essas dificuldades com o nativo, você coloca o africano escravizado. O africano escravizado, ele tem vários argumentos para legitimar essa escravização. O primeiro argumento que é muito importante pensar é que você tem a bula papal Dum Diversas, e argumentava que os povos, os infiéis da África, eles poderiam ser escravizados. Ali existe um objetivo de atingir a população muçulmana, e aí você estende para a população africana em geral, por conta dos interesses mercantis. É interessante também a diferença entre um nativo que é visto como gentio, como aquele que não conhece a fé cristã, enquanto que o africano é visto como infiel. E aí o africano vai lhe ser imposto a cristianização, você vai impor um batismo, você vai impor uma religião, e os africanos vão ter que se adequar, vão ter que adotar práticas de sincretismo. Daqui a pouquinho eu vou comentar um melhor sobre isso, para poder fazer essa cultura sobreviver, tá? Então, para você pensar essa cultura, essa sobrevivência da cultura africana no sentido geral. Você tem a bula papal do Diversas, você tem uma prática conhecida de escravidão lá na África, mas a gente já começa a desenhar alguns elementos importantes, que é o quê? A escravização na África, que acontecia com a questão da guerra, do inimigo que é escravizado, daquele povo que é capturado, ela é diferente dessa via mercantil que a gente tem. Então, é muito forte você pensar que o europeu, quando tem essa demanda pela mão de obra nessa era moderna, ele muda essa estrutura de escravização. Então, a escravidão atlântica, ou escravização moderna, mercantil, colonial, ela é agressiva. Comparada à escravização na África, o escravizado na África poderia se casar com alguém livre, poderia ascender socialmente e recuperar sua liberdade. Ele poderia ter, vários caminhos mais fáceis para sair daquela condição de escravizado. Tinha até situação, por exemplo, o cara tá passando fome, aí ele se oferecia para ser escravizado de uma família, para poder não morrer de fome. E aí você tem uma vida desse cara que não é tão puxada como acontecia aqui. Aqui eu tinha uma escravização comercial, mercantil,
como um animal, como um gado, em que ele tem que trabalhar 18, 20 horas, vai trabalhar o tempo que for necessário, mas vai trabalhar. É um bicho para prestar serviço o tempo todo. Então é uma fala pesada minha, mas é uma fala que se alinha ao que aconteceu. A escravidão na África, ela era muito diferente da escravização atlântica. A escravização atlântica, ela se tornou um negócio. Aqui está um mercado de escravizados, que poderia ser na África ou poderia ser na América. É um mercado que se torna forte no mundo moderno. Você, por exemplo, tinha a situação que era a figura dos pombeiros, né? O europeu, ele não vai lá no interior. E aí ele tem um cara que anda no interior do território africano, e aí tem um capital para poder comprar as pessoas capturadas, cativas. Ele, nessa compra, ele vai fornecer mais armas, o que vai incentivar mais guerras entre essas tribos, o que vai fomentar mais escravizados, então mais peças vão vir desse ciclo vicioso. Esse pombeiro vai até os pombos, os mercados cativos, e vende essas peças para os traficantes, e esses traficantes trazem para a América. Então você tem um ciclo vicioso, um ciclo esse marcado por uma perspectiva econômica, mercantil, atlântica, que enriqueceu muita gente. Muita gente enriqueceu. E isso pesa, sabe, de uma maneira significativa, porque, por exemplo, você fala Banco do Brasil, uma polêmica hoje que o Banco do Brasil ganhou muito dinheiro com a venda de escravizados no início do século XIX, aqui no Brasil. Então, financiando a compra desses escravizados. Então, assim, você tem elementos suficientes para você questionar, criticar, colocar em xeque essa escravização que foi pesada, que foi doída, né? Eu sempre lembro, quando falo de escravização, você tem o monumento, se não me engano, no Golfo de Benin, eu vou colocar a informação completa, o portão do não retorno. E aí você tem uma coisa, um monumento pesado, sabe? De pessoas, de milhares, de milhões. Se fala em 20 milhões de pessoas que saíram da África e sobreviveram aí cerca de 5, 6 milhões. Então você tem o portão do não retorno. Tipo, você não vai voltar para a África, cara. Você vai viver tua vida na América ou morrer na América. Mas assim, é um portão do não retorno. É muito doido o peso disso, significativo na nossa história. Então é muito pesado, tá? E aí vamos lá. Como é que era feito esse comércio? Eu tinha o aciento, que era quando se dava o direito de contrato para um comerciante numa praça mercantil de escravizados. Então, vai lá, Praça de Benin. Aí tem lá o cara que recebe o contrato de assento e ele tem que fornecer um número de peças ao longo do ano. E aí é como se fosse um contratador. É literalmente essa fala, um contrato, onde ele tem que fornecer o número de peças. Vai ter os traficantes particulares e as companhias de tráfico. A relação do assento, ela é muito enfraquecida, por conta dessa atividade particular, tanto de pessoas quanto de companhias. Tanto é que o Brasil, ele vai começar a articular essa relação mais direta, onde os traficantes saem daqui, vão para lá, compram essas peças, trazem para cá, e aí com essas peças você tem a venda aqui direta. Aqui, por exemplo, tem a imagem do mercado de escravizados na cidade do Rio de Janeiro. Tem o filme O Imperador e o Rei, e mostra a cena, logo no início do filme, de um comerciante de escravizados que abre até um negócio, que pede até investimento de alguns integrantes para entrar no negócio, para investir e comprar mais cabeças, mais peças de escravizados. Aí ele fala: não, todo mundo vai ganhar e tal, não sei o quê. É um filme que você encontra no YouTube. Eu vou ver se eu coloco essa cena do filme O Imperador e o Rei, o trechinho para ser, didático, vou colocar a citação para não dar problema no filme, mas que você vê o cara falando: "Ó, entra com a gente que a gente vai ganhar dinheiro, beleza? Tá aparecendo aí agora para vocês". 200 peças como essa estão à nossa espera na África, Sr. Queiroz. Por 10 contos, o senhor pode entrar no negócio. 10 contos de réis? O senhor terá direito a 30 negros. É, mesmo assim. Os ingleses querem acabar com o comércio de negros, mas isso tem lá suas vantagens. Quanto mais difícil se torna trazer os pretos, mais valiosos eles ficam. Nisso o senhor está certo. Mas mesmo assim é muito, seu Pereira. Fazer esse dinheiro todo na fazenda hoje em dia, o açúcar não está valendo nada.
Não, seu Pereira. Levo esse negro e mais 2. Muito bem. Valentim, Senhor. manda subir o lote para ele escolher. Sim, senhor. E aí, dessa cena do filme, você entende que a cena do filme se passa primeiro reinado, pessoal. A gente tá falando aí de um filme que fala da história do Barão de Mauá, e você tá falando de um tráfico que tá acontecendo no primeiro reinado. É até interessante porque a gente poderia até falar que o primeiro reinado promete acabar com o tráfico, acaba nada, lei para inglês ver. E aí vamos seguir. Como eu já comentei, o nativo ele ainda é escravizado, vai ter momentos que eu vou ter um crescimento da escravização nativa, quando os portos africanos tiverem posse de holandeses, por exemplo. Não supera mais a escravidão africana, mas ainda assim é os negros da terra que volta e meia estão aí presentes. Claro que tem uma resistência dos jesuítas, lá com o Diretório dos Índios, com o Pombal, você acaba com essa escravização, você faz o aldeamento pleno e aí você fica 99% predominantemente de africanos, mas volta e meia tem um escravizado nativo ilegalmente, então você tem esses elementos importantes. A escravidão africana, esse mapa é muito maneiro, muito brabo. Você vê 2 grandes grupos, os sudaneses ao norte da África e os bantus na parte setentrional e sul, onde você teria Angola, Moçambique, Congo. Os sudaneses naquilo que seria Nigéria hoje, Níger, essa parte dos Camarões. E aí eu sempre comento, eu gosto muito desse mapa porque, por exemplo, você tem homens, pessoas negras mais fortes dessa parte amarela, esses sudaneses. Então, por exemplo, quer ver um cara que lembra muito essa etnia sudanesa? Usain Bolt. Fortão, alto. Então você tem uma galera muito forte. Para quem já foi na Bahia, você tem pessoas negras bem atléticas que são descendentes dos sudaneses. Os bantus já são pessoas mais atarracadas, pessoas mais gordinhas, mais baixas. E aí os sudaneses, por terem muitas das vezes experiência militar, causavam muitas revoltas. E aí você começa a recorrer aos bantus. E aí você tem os locais de chegada, os bantus mais a região nordeste, Recife, São Luís, e você tem os sudaneses mais para a parte inicial, Salvador e tudo mais. Então você tem essa galera sudanesa e banto. E aí os sudaneses, os Hausás, os Urubás, os mandingas, a galera que vem essas etnias desse grupo dos sudaneses. Enquanto que os bantos, os cabinas, benguelas, congoleses, angolanos, moçambicanos, então você tem essa galera vinda dessa região, você percebe ali. Tem até uma questão da UERJ que brinca com isso, com as etnias, a semelhança das etnias. Colocar a imagem da UERJ para mostrar essas etnias, essa semelhança entre esses povos, né? E que fazem parte desse contexto de construção, essas pessoas que vieram para cá e que, obviamente, trouxeram uma cultura africana para cá. Então a gente fala de uma cultura afrodescendente, afro-brasileira, que construiu essa cultura com vários elementos. E hoje a gente vê na Umbanda, no Candomblé, na feijoada, na capoeira, no samba, no pagode, em tudo, em várias coisas, no berimbau, em tudo. Então, a gente tem uma cultura miscigenada, a gente é um mosaico de culturas. Negra, nativa, europeia, a gente não pode negar isso. Gente, o número de escravizados foi um número bem bizarro. E o crescimento, o ápice dessa escravização, ela se dá no século XVIII e XIX, na mineração e no café, principalmente. Então você tem esse pico, né, de crescimento de pessoas que vêm para cá no século XVIII e XIX. Então você tem uma tabela que é muito boa. No século XVI você tinha 50 mil escravos entrando. No 17 já vai para meio milhão, no 18, 1 milhão e 700, no 19, 1 milhão e 700 também. Lembrando que o 19 poderia ter muito mais, mas eu tive o fim do tráfico internacional em 1850. Ainda teve uma entrada de algumas peças, mas já bem reduzida. Então você tem uma galera que vem para cá, muitos acabavam sendo batizados nesse processo de saída, você nega esse nome africano lá e você adota um outro nome na saída, então de Nizinga vira João e você é batizado, você vai ser obrigatoriamente cristianizado. Esse batismo era pago, então a igreja ganhava recursos com isso. Muitos africanos vieram para cá em navios extremamente insalubres, variando de 40 dias para o Nordeste
a 2 meses e muitos morriam nesses navios insalubres. Por isso recebiam o nome de navios tumbeiros, por serem tumbas flutuantes. Muitos morriam, cerca de 40% morria nessa viagem. Então você capturava muitas peças lá, você embarcava muitas peças para você chegar a 60% e uma galera ainda morrer nos mercados, morrer de doenças. Então é uma coisa muito bizarra. Por isso que se fala que o número de pessoas que foram removidas da África é muito maior do número de escravizados que você tem registrados mesmo. E muitos morreram nesse processo. Para a gente ir embicando para o final, quando você tem esses escravizados, você tem 3 tipos claros. Você tem o boçal, que é aquele indivíduo que não sabe nada da cultura e nem da língua portuguesa, então provavelmente ele vai ser colocado para ser um burro de carga. Ele não tem apreço, fala para poder ser um escravo de ganho, para poder ser um escravizado doméstico, que tem algumas benesses, porque assim, na aula de escravização, você às vezes tem uma visão de que o escravizado é tudo a mesma coisa. Não é. Existe uma hierarquia na escravização, existe características diferentes nas atividades desses escravizados. Você tem o boçal, que é o burro de carga. Você tem o ladino, que é o cara que conhece já a língua, então já consegue se safar, já consegue ter uma atividade mais tranquila, se ele for esperto, se ele não for burro. Quando eu falo não for burro, é, por exemplo, não tentou fugir. Ah, Anderson, tem que aceitar a escravização? Não, não é isso. Mas a fuga, ela tem um risco. E ela tem o risco de quê? Do cara ser punido e ser colocado para trabalhar no pesado. Você é um cara que fala a língua e sabe trabalhar, que sabe vender, que tem lábia. É provável que você vai se tornar um escravo de ganho, escravizado de ganho. E aí, pô, você é um cara valioso, é uma peça diferente, vai conseguir juntar um dinheiro, vai conseguir pegar um lucro do que vende, se o seu senhor for maneiro, e aí você consegue a sua alforria. Então, tô querendo dizer, de novo, não tô querendo romantizar a escravização, mas cada um por si, Deus por todos, negão. E aí você tem que arrumar um jeito de sobreviver, de safar nesse processo de escravização. E nessa sobrevivência, se você consegue ter um trabalho mais ameno, se você consegue ter uma vida mais tranquila, pô, você tá no lucro. Então é complexo falar isso, mas na hora você tá lá escravizado, você quer ficar carregando 40 quilos de cana no lombo todo dia? Ou você quer estar trabalhando como barbeiro, fazendo a barba dos outros na região portuária? Pô, eu quero ser barbeiro. Cadê a navalha para poder trabalhar? Então, assim, fugir é colocar em risco uma situação que pode ser menos pior. Pegaram a visão? Então, complexo. Aí você tem o crioulo, que é o descendente do escravizado, nasce na colônia, então recebe esse nome, né? E a média de trabalho é 10 anos. Porque você tem uma escravização, a grande maioria da escravização no início do Brasil colônia é pesada. Ao longo da história, você vai começar a ter outros tipos de escravizados com maior frequência, porque você vai ter mais espaço urbano. E aí você vai ter escravos de ganho, como está aparecendo na tela para vocês. As negras vendendo seus acarajés, as mulheres, as vendedoras, né? As baianas, brincando com essa ideia. Ah, baiana. Baiana tá vendendo ali seu produto, seu quitute. Então tá fazendo referência a um escravizado de ganho naquela época. Você tem até a história de um café, o café Pimpinela, que reza a lenda, não confirmei, que seria vendida por uma escravizada que vendia um café torrado de qualidade. E aí ela conseguia muitos clientes. Então você tem um escravizado de ganho que consegue, tem chance de pegar um dinheiro, pegar o lucro, tem um senhor maneiro. Ah, pô, olha só, se você trabalhar direitinho, eu vou te dar um lucro aqui, te dar um percentual. E aí você junta essa grana e compra a sua carta de alforria. Ou, pô, o cara trabalhou direito, o senhor foi lá e deu a carta de alforria. Então, assim, você tem uma chance significativa de ser forro. Isso acontecia. Não é só tronco, tronco, tronco. Não visualiza isso. A escravidão não é só isso. Ela é pesada, ela é problemática, não estou romantizando, mas eu quero que você entenda as várias vertentes, as várias visões. Você tem um escravizado doméstico, e poderia ter uma vida mais tranquila, poderia ter melhores vestimentos, poderia. Poderia trabalhar como cozinheira, poderia trabalhar como mordomo, poderia. Então você vai pegar um escravizado mais bonito, você vai pegar alguém mais educado, você vai colocar ele ali
nessa posição de subalterno, de serviçal. Isso explica, por exemplo, até a herança da nossa sociedade, e você tem lá a babá negra de roupa toda branca, isso é muito complicado, muito complexo, de profissões que sofrem com preconceito por serem práticas serviçais, como gari, como garçom. Então você tem profissões que hoje sofrem muito, serviço geral. Minha mãe foi de serviço geral e tinha gente que na faculdade que ela trabalhava nem dava bom dia para ela, pô, ah, servente. Então você tem a ideia de profissões que sofrem preconceito até hoje por conta dessa herança da escravidão, da situação da escravização de pessoas que prestavam esses serviços. Você vai ter os escravizados à liteira, que fizeram um memezinho até ao Uber, né, fazendo uma crítica social muito interessante, da galera que presta um serviço transportando pessoas, ou que era propriedade de um senhor que tinha uma liteira, e aí esses escravizados ficavam responsáveis por isso. É um escravizado que tem que ser forte, tem que ter uma mão firme, né, não é só força, mas também uma qualidade para poder fazer o trabalho, realizar o trabalho de qualidade e não derrubar o seu senhor, a pessoa que está sendo transportada. E você vai ter, né, os escravizados tigres, que já são escravizados que são mal vistos, que recebem esse nome porque as fezes, a urina caiu nos ombros, na sua pele, ao sol, e você tem a ureia que ela é ácida, né? E aí ela marcava o corpo. Então esses escravizados que eram mal vistos, escravizados que eram, nossa, fedendo, caramba, fedentina. Então um escravizado que não vai ser bem visto pelos outros escravizados por um doméstico, ou por um cara, de ganho. Então um escravizado que presta um serviço sujo. E você vai ter a galera do eito também, galera do pesado, galera que os feitores ficavam em cima, galera que tomava chibatada toda hora, galera que trabalhava 16 a 18 horas e que vivia muito mal, então que tinha expectativa de vida baixa. Então essa galera é uma galera que come o pão que o diabo amassou. Aí vamos lá, vamos fazer a brincadeira. Eu já quero terminar a aula, mas vamos fazer a brincadeira. Você é um escravizado de ganho. E aí você vê a oportunidade de fugir, você foge. Que acontece com você? Você perde credibilidade. O seu antigo dono, ele consegue te recapturar, e aí marca teu rosto com F de fujão, em brasa, bota um Fzão aqui, uma cicatriz, e você não é mais de confiança, então ele te vende para ser um escravizado do eito. Então, assim, você tinha uma situação que era menos pior, e agora você está trabalhando muitíssimo pesado. Então, essa situação, ela poderia acontecer. Entende? A escravização, como eu falei, tem vários níveis, várias camadas. Não romantizei, não é maneiro, mas para você sobreviver, você tinha que dar um jeito. Então, quantas mulatas elas seduziram seus senhores ou seduziram homens transeuntes e os transeuntes iam lá, juntavam dinheiro, compravam alforria, casavam com essa mulata. A mulata tinha um filho do senhor, Chica da Silva foi um exemplo. Então você tem casos e casos que mostram, homens e mulheres que conseguiram socorria, porque eram benquistos pelos seus senhores, porque tinham relacionamento com os seus senhores e senhoras, porque trabalhavam direitinho, porque conseguiam comprar, porque eram escravizados e tinham um relacionamento positivo. Isso é uma forma de resistência. Muitas das vezes se trata a escravização só com quadro de violência. É uma violência? Óbvio. Mas aí você tem, por exemplo, relatos de escravizados que trabalhavam e o senhor não tinha dor de cabeça, então ele permitia festas, organizações religiosas. Então você tinha uma forma social. Sabe por que que eu estou falando isso? Por que que eu estou dando destaque para essa ideia? Porque se você coloca a escravização só como violência, a gente não teria o que a gente tem de cultura afrodescendente presente na nossa sociedade, porque não sobreviveria. Então, por exemplo, você tem a formação de ordens religiosas, como a Igreja da Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Toda vez que você escuta a Igreja Nossa Senhora do Rosário, é igreja de escravizados. E aí, você tem numa fazenda uma galera que trabalha, que não causa dor de cabeça ao senhor. Aí chega lá ó, o mais velho, a senzala, e fala: o senhorzinho, não pode fazer a comemoração Nossa Senhora do Rosário? Não, senhor. Ele não vê nada demais, ele: "Não, pode, vai lá, Chico, pega lá".
pega lá a orelha de porco, pega lá as coisas para vocês fazerem a feijoada de vocês, não sei o quê. Então você tem uma comemoração, você tem uma vida social. Muitas das vezes você faz uma associação de que, é só violência. Se só fosse violência, eu não teria o legado cultural que a gente tem até hoje. E se só fosse violência, eu teria muito mais casos de massacre dos senhores do que a gente tem registrado. Então, quando só era violência, eu tinha fuga, eu tinha assassinato dos senhores. O senhor é muito mal, é muito ruim, mata. E aí, óbvio que os escravizados capturados depois são mortos, mas é interessante você ver que os caras reagiam. Você tinha uma resistência. Você tem o suicídio, as mulheres engravidavam, abortavam, porque não queria que o filho se tornasse um escravizado. Você vai ter o banzo, que é uma depressão ligada à saudade da sua terra natal. Então, os escravizados ficavam doentes, não queriam comer e acabavam falecendo. Você tem a sabotagem dos locais de trabalho. Isso acontecia, de você destruir as engrenagens para o trabalho dar uma dificultada, para você reduzir o trabalho. Você tinha as fugas que formavam quilombos, mas não mais famoso, ou mocambos, que era a formação de locais onde você reunia esses escravizados fugitivos e formava uma comunidade. Vai ter o quilombo dos Palmares, que vai ser o mais famoso, onde você vai ter uma vida social, vai ter prática até de comércio com outras vilas. Então você, por exemplo, Palmares, que reuniu 30, 40 mil indivíduos, você tinha relação comercial com outras realidades. Então, assim, existe uma resistência à escravização. Existe práticas de resistência a essa realidade de escravização. A gente não pode achar que é só flores, não é isso, mas também não é achar que é só violência, porque eu poderia ter um acordo. Botei uma imagem de festas do rosário, de prática da capoeira, de momentos em que eu tinha uma descontração, de momentos que eu tinha uma execução dessa cultura. E quando eu falo Nossa Senhora Rosário dos Pretos, vamos lá, São Jorge, você tem Ogum, você tem o sincretismo de orar para São Jorge e estar orando para Ogum, você tem a Nossa Senhora da Aparecida e Iemanjá, se não me engano. Então você tem elementos que você vai, dessa forma, sobrevivendo pontos da sua cultura. E isso chega até hoje. Então, eu tenho resistência, eu tenho pontos que são muito importantes para que essa cultura brasileira seja uma cultura afrodescendente. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Esse é o bloco 2 dessa aula 4. E daqui a pouquinho tá vindo a aula 5 com União Ibérica, invasões estrangeiras. É uma aula bem interessante. A gente vai falar de alguns casos importantes aqui na história do Brasil. Valeu? Tamo junto. Até a próxima.